Amanhã perto, mas é pessoas negras. Que uma vez passou um cara lá, perguntou aqui é uma vila, mas essa vila aqui é só de negro, né? Que tinha um ou dois morenos, três, só, quase tudo era branco, quase tudo era moreno. É uma vila só de negro. Eu vou pedir licença aqui ao meu pai Ogum, em Ação e Xangô, aos meus caboclos, meus genxu que estão aqui, que sempre me guardam e me protegem. Meu nome é Alamir Faria Madeira, 56 anos de idade. Eu cresci na terceira zona Cerrito, que é o Quilombo Madeira agora. Eu nasci lá na terceira zona Cerrito, ali no Quilombo Madeira. Agora eu estou com 85. Meu nome é Diego Armando Madeira, estou com 33 anos e eu sou de 90. Eu cresci até os 6 anos de idade em Jaguarão mesmo. Aí depois eu fui morar lá no Quilombo, que é na terceira zona, no Cerrito lá. Helena Madeira Faria, 84. Nasci no Cerrito, onde é o Quilombo hoje. Meu nome é Jadir Madeira Faria, mas aí no serviço eu peguei a pedido de Jamanta, aí o meu nome eu nem uso ele. Eu sou de 20 de novembro, dia 20 de novembro, é 1962. Marilene Madeira Faria de Andrade, o Andrade é do marido. Eu nasci, fui no Cerrito, ali na Vila Madeira, cresci ali, nasci e cresci ali. Marta Faria Madeira. Eu nasci em 1966. Nasci aqui no Cerrito, aqui no Quilombo Madeira. Foi a minha tia Geni, ela fez o meu parto. E ela fazia de outras pessoas? Fazia de muitas pessoas aqui. Ah, fazia. Tinha a minha tia Laci também que fazia parto, a dona Helena também fazia parto. Então, a turma daqui quase toda foi a parto, sempre a parto. A gente nunca foi para o hospital, não. Foi depois os filhos da gente, depois que a gente nasceu, que eu ganhei, né, a minha filha, outra filha, aí fomos lá para a cidade, né. Aí a geração já era outra, né. Jair Madeira Faria, 67 anos. Eu nasci no Cerrito, na Vila Madeira. Naquele tempo tinha as parteiras de campanha. Naquele tempo tinha as parteiras de campanha. Nós demos a sorte que tinha ali dentro da vila uma parteira mesmo. Tinha, que era hoje minha sogra, mãe da minha esposa. Para depois eu cometer o crime de casar com a filha dela. Sim, isso mesmo. Cresci lá, me casei. E ora, morava eu e meu marido. Depois começou a vir os filhos. Nasci e cresci aqui. Nasci na casa da minha mãe lá embaixo. Eu morava aqui, a minha mãe morava aqui. Minha mãe morava nos Vimes e casou com meu pai, que a mãe dela morava lá no Passo dos Vimes, né? E aí casou, meu pai era daqui, casou, veio pra cá. Fizeram um rancho, né? Porque a gente morava era de rancho, né? Aí casou e foi nascendo os filhos, e a parteirada, sempre as parteiras por aqui, né? E aí crescemos sempre aqui. Aqui dentro do Quilombo. Ali, mais para ali. A casa da minha mãe é mais embaixo, a casa da dona Helena é aqui embaixo. Aqui sempre tudo aqui na volta. Aqui dentro do Quilombo mesmo. E que a infância era boa. Tinha aquela roda da brincadeira, né? A brincadeira que nós tínhamos muito era de fazer roda, brincar de roda.
E roda, cachiche, juntava uns contos e brincava de rodinha. E aquele a hora, era lindo. Porque tinha bastante criança aqui, sabe? Tinha bastante criança. Ó, a gente fazia uma roda caxia, que a gente brincava da roda caxia, né? Aí tinha a roda caxia de noite e de dia, comendo melancia lá na casa da titia. Aí todo mundo, tchuás, tinha chega-chá, né? E tinha o passa-passará, aí cada um ficava com uma mão, um ficava do outro lado e outro daqui, assim, com a mãozinha, né? Aí, vamos assim, de melão de melancia. Aí se dizia melancia, passa para trás de mim. Aí o outro se agarrava na tua cintura e o outro se agarrava nele. Se era melão, o outro passava para lá. Aí formava uma fila grande, né? Grandona, assim. E depois tinha que puxar aquela. Ó! Era coisa mais linda. Eu puxava, caía todo mundo no chão, né? E o outro, às vezes o outro lá não caía. Mas um caía, né? Ah, era muito lindo. Nossa! Nós brincávamos de tudo. Se juntavam os primos todos para brincar. A gente saía também a juntar lenha nos campos. Lá nós brincávamos, nós brigávamos. Tinha a hora da briga também, as guerrinhas entre os outros brigavam. Mas era tudo muito lindo, a gente brincava, as gurias todas. Nossa infância, enquanto os adultos se deitavam para cestear, porque a gente não, criança não cesteja. Então nós ia brincar de bonecas, fazer bonecas de pano, enquanto eles estavam cesteando, nós estava costurando, nós mesmos cortava e fazia as bonecas, e fazia aniversário daquelas bonecas, brincava com barro para fazer o bolo para elas, e era tudo assim. E como eu digo sempre, a gente quando ia brincar, a gente não tinha carrinho, não tinha bonequinha, a gente fazia tudo, cortava uma cortiça, fazia os tratorzinhos, pegava osso, juntava, fazia os gados, os pauzinhos para cravar, para fazer as mangueirinhas. Cara, um troço de campanha mesmo. Aí eu que fazia, eu, o Mico, os guris, nós fazíamos, um copiava do outro para fazer os brinquedos. E eu queria sempre fazer o melhor, né? Era sempre inventar para fazer o melhor. E ali se tornava uma coisa mais linda. Jogo de futebol ali, sempre era entre nós ali, não mais, né? As brincadeiras. Nós, guris, era jogar futebol. Nós tínhamos um campinho dentro da vila ali. Das casas do Jamanta até uma porteira que tem ali, nós tínhamos um campinho de futebol. Ali era jogar futebol. A gente gostava muito que nós tínhamos uma brincadeira lá, era o jogo do taco. A gente pegava um bastão, falquejava ele, fazia duas pontas e cada um parava, vamos botar assim uns 10 metros e atirava ele. E ele tinha cravado de ponta no chão assim. Aí quando cravava lá, um corria para cá, era aquela corrida, um para lá, outro para cá, para se trocar de cancha, né? Em época também uma época muito divertida, era a época de São João, as fogueiras. Nós pulava a fogueira, fazia uma fogueira na nossa casa, ali na frente, ali na vila, e brincava bastante ali. Depois, quando terminava a nossa fogueira, nós ia lá na Tia Maria, lá nos fundos, lá no tio Milton. Lá nós ia terminar lá a fogueira de lá. Depois nós ia ali onde a Marta mora, que era a casa da minha tia Laci. Nós se divertíamos um pouco em cada lugar, saía lá de casa, ia na Tia Maria, da Tia Maria vinha. Era tudo muito lindo, muito bonito. Ai, que saudade daquele tempo, cara. A gente fica com saudade, assim, sabe que a gente, época de fogueiras, né? São João, Santo Antônio, São Pedro, a mãe plantava o milho lá, então a gente já juntava a cana do milho e cada um fazia a fogueira numa casa, né? Nossos irmãos faziam as fogueiras lá na casa nossa, lá embaixo, e os outros faziam a fogueira aqui e a outra fazia uma fogueira mais aqui. Aí todo mundo, vamos lá na fogueira da Tia Maria, lá, e todo mundo,
brincavam, acendia aquela fogueira, ai, que coisa bem linda. Aí aquele fogaréu grande, né? E a gente corria pra volta, e viva São Pedro, Santo Antônio, São João. E aí corriam pro meio daquele fogaréu, aqueles coisinhas que soltam da fogueira, né? E a gente pulava alto e bebia, e a mãe gritava, ai, olha, muito lindo, e cantava na volta. E depois terminava aquela fogueira, a gente vinha pra fogueira do outro, depois a gente vinha pra fogueira do outro, até terminar todas as fogueiras. Ah, mas era divertido. Me lembro da minha avó de noite. A gente, geralmente, quando se armava temporal feíssimos lá fora, que todo mundo ficava meio apreensivos, assustados, a gente ia para a casa da minha avó, se juntavam todos numa casa só. Aí a minha avó, para entreter de noite, eu acho que para nós não ficar tão assustados, cantava o tempo inteiro. Cantava maçanicos e cantava um monte de coisa para nós, né? Aí me lembro de histórias assim, dela contar, não, mas ela cantava, para nós se entreter. Então se juntavam todos. E naquela época tinha esses que tem, hoje em dia, eclipse, não sei o que é aquele escurecimento que dá aquelas... Aí então elas se assustavam na campanha, ninguém via aquilo ali, então se juntavam todas. E não deixavam que nós olhássemos nada, botavam as crianças todas para dentro de casa e tudo. Então, para quebrar um pouco o silêncio da criançada, ela começava, cantava para nós. Como que era o nome da tua avó? Marina, da parte dela. Que era essa que tu te lembra? Não, e a outra também eu me lembro, a minha avó Leontina, a mãe do meu pai. Essa eu me lembro muito também. Lembro também que a gente, quando eu morava lá com eles, eu era pequena, e eles saíam, tinha as carreiras que chamavam naquela época, né? Corridas de cavalos e coisas, eles iam e me levavam junto. A gente ia todo mundo a pé. A nossa diversão lá era, quando tinha a carreira, os encontros nos domingos, nas missas, indo todo mundo para a venda, que aí te reunia toda a família, reunia os parentes de mais longe, juntava todo mundo num lugar só. Lá era a nossa diversão. E o que é carreira? Carreira é a corrida de cavalo, é penca, carreira. Que a gente se divertia e trabalhava. Aí no domingo tinha a missa na igreja, a gente ia às carreiras, tinha carreira lá, tem muitas carreiras. As carreiras lá, por exemplo, tu tinha um cavalo, eu achava que o meu cavalo ganhava do teu, então a gente botava numa cancha ali, que eram 300 metros, na reta para correr uma carreira. Né? Deitava em cima dele e vamos embora. Né? Ganhava o melhor sempre. Né? Era mais uma confraternização entre nós mesmos, fazer os rodeios. Vinha gente de fora, vinha, mas quem fazia mais a festa era nós mesmos. Nós mesmos ali da zona, que era a família toda junta. Não, o rodeio ele era feito lá, por exemplo, um galopão grande, para fazer o bailezinho, né? Que nem teve um que nós fizemos uma vez, nós fizemos de lona preta e taquara. Fizemos lá e estacionou um caminhão na lateral, os cantores subiram ali para cima e foi o bailão, né? E estava perfeito, ali no meio do pasto mesmo era o nosso baile. Era confraternização entre nós mesmo. Rodeio é um galpão, uma copa surtida com bebidas e comida e festa, comemorar um tiro de laço. O rodeio ele, geralmente fica de sexta a domingo, é sexta, sábado e domingo, né? Geralmente o rodeio ele é um acampamento. A gente vai para ele para acampar e ficar os 3 dias lá, entendeu? E vai, faz o teu almoço, faz a tua janta, o teu churrasco, vai pro baile, tira laço, gineteia. É isso aí, esse é o rodeio. O rodeio é a melhor parte de confraternizar com a família. Eu mesmo aprendi a andar a cavalo, foi o meu avô que me ensinou, né? Seu Hamilton. Ele me ensinou, colocou uma bandeirinha assim, uma sacolinha na ponta da cana, e foi onde eu aprendi a andar a cavalo, que foi lavrando com ele, nós lavrava o cercado todo lá. Trabalhei desde novinho. Lá eu trabalhava serviços gerais, era campo, sempre um negrinho que ajudava na volta em tudo, entendeu? Banho de ovelha, lida com gado, essa era a nossa lida sempre. Eu trabalhava em serviço de arame com meu pai.
Nós éramos 6 ou 7 filhos, sempre criados. Mas meu pai, sempre ficava nas casas para lidar, ali era uma pressão, eram 14 hectares, uma pressão, eu ficava para botar lenha, tirar leite, fazer a limpeza das casas. Né? Aí o velho saía com os outros irmãos meus para o serviço de arame. Né? Então eu sempre ficava na retaguarda, que sabia menos era eu. Nessa época eu tinha, acho que 13, 14. Os caras se admiravam, então mandavam você, vamos, tu já sabe fazer isso. Eu sabia, pegava os bois, meu pai tinha boi, pegava o boi, unia para lavrar. Chegou um dia um fazendeiro lá, disse assim, eu queria um para lavrar a horta lá, não tem rapaz. O que? Mas ele sabe lavrar, ele lida com sabe, eu tenho boi. Aí me levou para lá, eu tocava os bois lá, unia direitinho e lavrava, mas ficou admirado que sabia tudo, né? Eu não tenho muito estudo porque naquele tempo era muita criança, a maioria dos meus irmãos, tudo já entraram na escola adulto já, 10 anos, 9 anos. Hoje uma criança tem 2 aninhos e já está na escolinha, não sei o quê, mas nós, aí eles nos botaram, entrei no colégio e me botaram um pouco e já me tiraram para o serviço. E aí eu estudei e me larguei nas instâncias. Aí os maiores trabalhavam para ajudar a sustentar a casa, comprar, pagar conta e coisa. Eu contava com época de escola assim, mas ia ali, estudava e de tarde já tinha que fazer o serviço para os vizinhos, para o charado. E aí quantos anos tu tinha na época que tu entrou na primeira instância? Tu te lembra qual era? Eu tinha 15, 16 anos. Primeiro eu peguei de alambrador com meu pai, seguia alambrando e coisa. E olha Ah, lá. os outros, esse grande aí é onde anda. Tem um trote saltado. Aí eu ajudei ele, depois aí me soltei. Fui me soltando, trabalhei naquela estância lá no alto, depois já fui para a parceria Tchuquedo, e aí fui recorrendo esse mundo velho aí. E tinha uma fase que tu é domador, eu pegava trupilhas nas estâncias para domar e fui caseiro nessa vizinhança. O meu primeiro serviço, assim, a gente fazia quando era mulher, que era montar no cavalo para puxar arado para os vizinhos. Saía de um vizinho e ia para o outro. Depois andei tosando também. Tinha tudo que é serviço, graças a Deus. Eu não tenho, assim, tem gente que sabe fazer só uma coisa, eu sei fazer tudo. Aos 17 anos eu andava na volta, trabalhava ali pertinho e andava na volta. Aí depois dos 18 anos, aí eu comecei, que eu vim para me alistar aqui, né? E já gostei, eu digo, não, mas aqui é o caminho, eu não posso ficar para lá, porque aqui está mais movimentado, né? Aí foi onde eu comecei a me bandear para cá. E daqui eu me bandeei para o Uruguai. Passei para o Uruguai porque eu consegui um serviço aí e sem saber que eu tinha forte nacionalidade uruguaia, sangue uruguaio, né? E dali eu me apaixonei por uruguaio, né? E aí eu trabalhei anos aqui perto da Costa da Lagoa, depois já fui aí mais para frente e depois já peguei por as granjas e me fui embora para dentro do Uruguai, né? E até hoje, dá uma vaguinha e eu já estou me mandando para o Uruguai também, né? O Uruguai, eu passei para cá, quando eu trabalhei aqui nos Garcia, eu tinha uns 18, quase 19 anos. Quase 19 anos. E tu não serviu? Não servi. Não servi. Quando disseram que eu tinha sobrado, eu já aproveitei. E daí já não voltei mais para o Cerrito. E aí vou lá de passeio, vou lá matar saudade, vou lá tirar um dia, 2 me dou uma pegada de energia lá do meu povo lá e venho de volta, né? A minha profissão agora, eu estou de jardineiro, né? E trabalho também como arambador nos invernos. Escassei o serviço. Ah, sim, naquele tempo o serviço mais popular da campanha assim, era arame, fazer lenha, esse serviço. E esquila, descoles,
E antes o pessoal descolava o rebanho todo, hoje não, hoje acabou a história de descolar o velho. Hein? E arame, faziam bastante arame. A gente vivia nesses mato aramando por aí. E trabalhava de aramador, esquilador, já na adolescência, né? E aí foi indo. E apesar de ter já terminado o primário ali na escola Lucinda Garcia. Quando terminou aí já, no caso, o 6º ano que eu estava estudando, né? Aí terminou, eu saí, vim embora, parei de estudar. E aí me fui para o mundo do trabalho rural. Houve uma época que eu estava trabalhando nas estâncias de aramador, e lá perto do Erval, eles lançaram um concurso para ver quem lá era habilitado a ensinar. E tinha feito uns cursos em Pelotas, lá no Cenáculo, o Seminário São Francisco de Paula, na época. Aí eu estudei lá e cheguei, mas me fui para os arames, não tive oportunidade de outras coisas, né? E aí eu estava lá aramando, aí quando recebi um chamado para vir participar da reciclagem, que era na capela. Tu preenche nós tinha 12 questões para preencher lá na capela para ser aprovado. Quem fizesse aquelas 12 questões, preenchia, e quem tirava o primeiro lugar era o professor, no caso eu, né? E distribuíram para mim e para 6 gurias, que eu era o único homem e o único negro dos professores candidatos. Entreguei para ela ali. Desistiu, seu Jair? Eu digo, não, tá pronta. Mas não quer dar mais uma revisada? Eu digo, não precisa, já preciso. Aí eu olhei, tá. Eu digo, posso ir embora? Aí fui lá com os guris, me juntar com os guris lá debaixo da árvore ali, na venda do Deca ali. Debaixo da figueira, tinha uma figueira grande bem na esquina, e estavam todo mundo ali. Aí fui me juntar com ele. Quando só 5 horas, o chamado para dizer quem tinha sido escolhido, né? E quando eu entro na porta da igreja ali, tinha as mães dos alunos dos dois lados, elas, ali as mães dos alunos, eu me lembro a mãe do Márcio e do Rodrigo, não vou dizer o nome dela, comentou com a outra que estava do outro lado dela, eu não acredito que um nego desse vai licionar os meus filhos. Disse bem assim, eu estou passando aqui e ela está ali. Eu não acredito que um nego desse vai licionar os meus filhos. E aí começou. Em 3º lugar, fulano, 1º lugar, 2º lugar, 1º lugar, fulano. Foi aquele silêncio. Foi o silêncio por quê? Que era uma rejeição, não é? O silêncio é a rejeição de todos os pais que usa, exceto meus 2 tios que tinham 2 alunos, que eram meus primos, no caso o Cristiano, o Leonardo, e o Luiz Carlos e o Maninho, e o resto eram tudo branco. Foi o silêncio total, né? E os outros não se ovacionaram porque viram o silêncio dos outros, né? Quer dizer que aquilo já sucumbe, a maioria vence. Já sucumbiram aquele silêncio dos outros brancos, que eram os alunos que eu tinha, foi proclamado sem nenhuma ovação, sem nenhum aplauso, sem nem nada, fui embora, tá? Mas aí depois começou uma perseguição, mas não adiantou porque eu cumpri meu mandato e eu fiquei firme, eu fiquei dentro da lei. Eu não fiz nada fora da casinha, como quem diz, né? Fiz tudo que foi preciso. E eles não puderam me vencer por causa disso. Mas a perseguição foi grande. Por eu ser negro e estar licionando a maioria de brancos, né? A gente era pequena, né? A gente só ia pro colégio. Nossos pais nunca nos botaram a trabalhar quando pequeno, assim. A gente ia pro colégio, né? Mas depois de 11, 12 anos, e a gente foi crescendo, e a mãe tinha 7 filhos, e aí a mãe começou a esparramar nós, os patrão, aí eu fui para uma patroa, a mãe para outra, eu fui lá trabalhar, era pequena, não sabia muito, né, mas fui, né, e naquele tempo ainda as patroas eram bem rígidas, né, com a gente, e muitas vezes eu chorava, né, e muitas vezes eu chorava das coisas que ela me dizia, sabe, e eu ganhava no banheiro e chorava muito, e depois eu me aliviava e vinha fazer meu serviço de novo. Eu passei muito trabalho, tá? Mas na verdade tem muita coisa aprendi.
né? Que a minha mãe não sabia ensinar a gente, sim senhora, não senhora, aquela coisa toda. Não sabia. As patroas eram rígidas com a gente, ensinavam, né? Aí eu dizia, Marta, já botasse a mesa? Já sim senhora. Já sim senhora. Bom, eu saí do Cerrito para a cidade com 18 anos, para trabalhar na cidade. Eu trabalhava de doméstica. Não trabalhei toda a vida de doméstica. Bom, eu saí de lá, vim para Jaguarão, trabalhei uns meses em Jaguarão, depois eu fui para Bagé, com uma família daqui de Jaguarão, e de Bagé depois eu fui para Brasília com eles, sempre acompanhando eles, como empregada deles, doméstica. Aí eles voltaram para Jaguarão, e eu casei e fiquei lá. Quando nós trabalhamos numa fazenda ali perto de casa, da minha casa, a gente dormia todas juntas, eram 3, a cozinheira, eu e a minha irmã, nós dormimos todas juntas num quarto com 3 camas. A gente dormia lá dentro, lá na casa deles, lá dentro, mas no nosso quarto. A maioria sempre trabalhei com negras, tipo assim, da minha cor. E as famílias que tu trabalhava? Brancas também, todas. Mas nunca me trataram assim, com diferença, assim. Quando eu trabalhava, eu não comia na mesa com eles. Eu servia todo mundo e eu comia na cozinha, na minha mesa da cozinha. Não, já vou te dizer, nunca eu fui, só quando a gente ia a restaurante juntos, que aí eu comia junto com eles, mas em casa eu ficava na cozinha e eles lá dentro, lá na sala. Mas aqui em Jaguarão, já depois quando eu voltei dessas andanças toda por aí, aqui em Jaguarão já trabalhei em famílias, que eu comia junto com eles na mesa. E depois eu que não fazia questão. Dizia, não, se tu tem alguém para te acompanhar, eu prefiro ficar lá. Eu tive 2 patroas bastante rígidas comigo. Era um serviço muito pesado. Muito pesado. Passando das horas, a gente não tinha hora para trabalhar. Se tu amanhecia e tu ia até a meia-noite lavando uma louça, fazendo uma coisa e outra. Eu vou te contar uma coisa. A gente não tinha hora para trabalhar. Não tinha mesmo. Agora hoje, graças a Deus, a gente tem hora, é 8 horas de serviço, começa às 8, 4h30, eu já estou vindo me embora agora do serviço, mas esses outros que eu tinha de antigamente não tinha hora, não. O que eu me lembro era isso aí, ó, dela virem pra cima da gente, que parecia que iam dar na gente, assim, ó, chegava assim, ó, Marta, tu não limpou tal coisa bem limpa, tu tem que ir lá assim, ó, em cima de ti, assim, ó, que te metendo medo, te assustando, né? E aí eu era pequena, 12, 13 anos, né? Eu me assustava, eu chorava e eu tinha vontade de ir embora para casa. Eu nunca me esqueci dessa, eu sempre conto, né? E esses patrões eram todos brancos? Tudo branco. Tudo branco. Olha, eu fiz os meus 15 anos e vim-me embora. Aí comecei a aprender, já fui ficando grande, aprendendo as coisas, né? Aí, com 15 anos eu vim embora para casa, disse para a mãe que não queria mais estar lá. Aí a mãe trouxe a gente para cá e a gente ficou ok. E trabalhando com coisas, plantação, horta, tudo isso assim. Tudo lá, tirava leite, eu plantava, eu criava galinha, criava porco. Não, a vida ali, quanto a se ajudar, todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajudava. Eu terminei de lavrar primeiro, vamos lá ajudar ele a terminar de lavrar, ou terminei de colher meu milho, já quebrei meu milho todo, vamos botar no paiol, vamos. Terminamos aqui, vamos ajudar o vizinho ali, vamos ajudar o parente. O vô sempre plantava bastante milho, que era para cuidar de todos os bichos, desde o porco, o cavalo, a ovelha,
a vaca, cuidava tudo. Eu me lembro de nós colher o milho. Primeiro a gente quebrava a cana, né? Deixava ela toda dobrada ali, quebrada. Esperava uns dias para depois ir lá descascar todo aquele milho. Aí eu de carretão, cavalo velho, um carretão lá, trazia aquele milho pro paiol. O paiol, o vô fazia um paiol, ele era todo de cana, assim, mas com um espaçamento entre elas para ventilar, que era para o milho não estragar, né? Isso que eu achava lindo. Que ele ficava sempre ventilado ali e não estragava o milho. Durava de um ano ao outro. A gente plantava batata, a gente plantava milho, a gente plantava feijão, a gente plantava amendoim, a gente vivia da terra lá, da terra, né? Da terra sempre. O que eu gostava mais de fazer lá em casa era quando chegava o tempo da plantação, né? Aí que eu gostava, eu plantava de tudo. Dava milho, dava batata, dava cebola, dava tudo. E aí a gente ia colhendo dali, tirava, secava. Se aquilo secava, a gente guardava. A gente convidava o vizinho. O vizinho não tinha nem como plantar. E a gente plantava bastante, colhia bastante e convidava eles. Não era só para comer. A gente comia só, plantava, colhia e comia. Nós plantávamos batata doce, que era o principal, a colheita para sustento da família era batata doce e milho verde. Só ajudava quantia, porque naquela época tinha a batata rainha, uma batata grande assim, bueníssima. Então nós plantávamos, e o velho plantava bastante. A avó mesmo colocava as batatas, não podia ficar sempre na umidade, né? Tinha que tirar para o sol, as batatas doces principalmente. Ela tirava elas para o sol, ela não deixava elas pegar sereno também, de tardezinha ela recolhia as batatas. E assim era também para fazer o charque. Quando o vô carneava mesmo, era a mesma coisa. De noite não deixava pegar sereno, mas de manhã tinha que colocar tudo para sombrinha, para secar. Tudo isso eu aprendi com a mãe, né? A plantar, a mãe plantava muito amendoim, a batata doce, né? O milho. Então a gente ajudava eles. O vô Aurélio fui praticamente sempre na volta dele, né? Quando o pai me perdia, ia me procurar, já ia direto lá o vô, porque eu estava lá sempre ajudando ele. Adorava meu vô, né? Sempre na volta dele. Né? E plantando, e aprendendo, e ouvindo os casos deles, os antigos, que muitos eu nem me lembro, mas sempre na volta dele. E eu me lembro muito dele falar quando ele veio do Uruguai para cá, né? Que ele veio, que ficou meio de mal com uma família dele e atravessou o rio, lá em cima, lá, e se bandiou para cá, e daqui ele já conheceu a avó por aqui ficou. Ele sempre contava essa história. E dali eles começaram uma vida junto e construir ali, né? Que tudo ali é do vô Aurélio, né? Aí nós, que viemos uma geração nova, fomos herdando os pedaços dele, fazendo uns ranchos e essas coisas, tudo, porque tudo ali era rancho, né? Tudo de pau a pique, palha, a gente fazia barro para barrear eles, uns pauzinhos a gente cortava, metia junto com umas taquaras que era para firmar ali, para o barro segurar, né? Era muito lindo, né? Aí ele passou, disse que brigou com o pai dele e passou por lá de cá. E que ele já trabalhava no serviço de arame. E veio ali para a costa do Uruguai, tinha uns Faria ali, e seguiu trabalhando ali. Trabalhando ali, ficou relacionado. E ali no quilombo onde eu moro, ali nós moramos ali, tinha que era dos Faria, final Francisquinho Faria, parece que era, Gideão Faria. E a minha mãe era dali do quilombo. Aí em seguida se casou ali. Eu sei que o meu pai veio do Uruguai. Dois meus avós são do Uruguai, né, como tu sabe, né? Final da Aurélia Madeira, lá de Itacorembá. De Lascanha, a minha avó, mãe do meu pai, o Alfinado Aurélio, mãe da mãe. E a mãe do meu pai,
lá de Las Cañas, no Uruguai. São 2 uruguaios que vieram. Ela, uma mulata, Clara, casou com o finado Antonico. E o finado Aurélio casou com a finada Marina Ávila Madeira, que era lá do Passo do Vialo, uns 30 quilômetros ali do Cerrito, direito ao Erval. Eu te digo assim, ó, todas as histórias que faziam parte do vô Antonico, do vô Aurélio, todas são de chamar atenção. Tu vê o pessoal contar as histórias deles, tu fica de queixo caído ali olhando e escutando. Pois é, isso aí o Finado Antônio contava muito isso, que era o filho dele, né? Que teve uma revolução e vieram levar os caras para... Andavam nas casas levando para pelear, como diz o outro, né? Então, os mandantes encontraram o pai do Finado Antônio na estrada ali e disseram para ele, não, agora não, tu vai com nós para te levar. Ele disse, pá, não tem nada que dar volta. Disse, não, mas a minha casa que eu moro fica lá, que era a casa dos patrões, fica lá. E tinha um corredor ali, seu. Não, vou, não tenho medo de ir, eu vou com você. O senhor me espera aqui que eu vou ali pegar posso pegar uma roupa? Posso? Chegaram lá, pegar a roupa e ele chegou lá e pegou a roupa e se mandou lá para a costa do Uruguai, né? Disse que já era de tarde, os caras ficaram esperando ele. Ele se mandou lá para a costa e lá no passo que passa para o Uruguai, já tinha uma guarda esperando lá para não deixar ninguém passar. Já era de noite, ele disse que viu aquele fogo dos 2 lados do corredor. Ele disse que veio devagarzinho, a cavalo, devagarzinho. Quando chegou ali perto, disse que cerrou de perto. Passou tinindo, quando se coçaram nas armas que deram um tiro, ele já estava lá no outro lado. Se foi para o Uruguai. E aí conseguiu ficar lá um tempo? Ficou lá uns quantos anos. Quando veio de lá, veio casado. Veio casado com a dona Leontina. Leontina, a mãe da dona Maria. Isso. Que tem o sangue de quilombo por causa dos avós, né, tia? Dos nossos bisavós, que se for o caso, porque eles eram a véia Tanásia, o meu avô, finado Antonico, mas tinha, quando tinha, dos áfricos da nossa geração. Olha, eu posso te dizer assim, quando veio a certificação, eu não estava por aqui ainda. Eu andava por Uruguai, trabalhando. Aí soube. Eu digo, mas como isso? E aí depois, quando a gente começou a conversar com a mata, começamos a conversar com os outros, aí foi que eu fui entender que ali era um reduto dos quilombolas e a certificação veio por causa disso, né? Mas me deixou muito feliz por esse reconhecimento do terreno ali, do quilombo ali, ser reconhecido como quilombo, né? Ah, foi bem engraçado quando apareceu a história que nós éramos quilombola. Nem nós entendíamos muito, assim, o que era. Aí com o tempo nós fomos aprendendo quem nós era mesmo, entendesse? Foi muito bonito, assim, porque todo mundo se identificou. Formou mais laços na nossa família. E eu não vi o tio Antônio contar, mas soube que ele contou essa história aí, que o vô era marcado, né? Ele tinha a marca era marcado com ferro quente, que era dos escravos, do negro que foram escravizados, né? O pai do meu avô. Qual avô? Antônio Maria Faria de Quadros, Antonico, que é o pai do meu pai. Isso. Ele veio no navio Negreiros lá da África. Diz ele que vieram em torno de, contava meu avô, que vieram em torno de 100 a 200 negros no navio Negreiros. Já viu se falar no navio Negreiros? Que vieram lá da África.
desembarcaram no Rio Grande. Sendo que, em Rio Grande, um fazendeiro daqui, daqui da nossa região, aqui, Jaguarão, comprou 50 negros, onde veio o meu avô. O meu tataravô seria, né? Tataravô, avô, tataravô. Isso. Ele veio. E esse meu avô, no desembarcar do navio Negreiros, tu compra 50 bois, tu compra 10 bois, tu vai marcar com a tua marca, né? E foi o que aconteceu com eles. Desceu ali, 50 negros são meus. Marca. Ele era marcado, né? Não sei se já chegaram a falar nessa parte aí, diz que ele tinha uma marca. Ele era marcado como escravo, né? Diz que ele chegou a ser marcado como escravo. Ele tinha a marca ferro quente mesmo. Meu avô me parece que era marcado. Já pensou, tem um costão ferro quente, não? Marcado. Não, mas marcavam, né? Eles eram um judião de antes. Eles matavam só para ver morrer, como diz o outro. É que era um mal mesmo na época. Sim, os escravos, essas cercas de pedra, curral de pedra ali, não tem... Os arames eram feitos de pedra, pai. Eles faziam os escravos carregados nos ombros. Para fazer, em vez de arame, era tudo de pedra. Já pensou? Fazer 1000 metros de cerca de pedra. E larga que era. Lá no curral de pedra tem ainda quantia de cerca de pedra. Tem uns... Aqui existe ainda algum lugar por aí que tu vai ter medo dentro do mato, tu vê a cerca de pedra. E era tudo carregado no lombo dos escravos. Bom, que eu me lembro da época da escravidão, tu não podia... Eu tinha o meu rancho lá. Existia na época da escravidão, existiam as brigadas. Essas brigadas não serviam para nada, porque elas só chegavam para chegar na tua casa, de se mata melhor galinha, carneia, melhor vaquilhona, e eles chegavam só para acampar ali, e tu tinha que matar. E houve uma época lá na Serra, que a brigada do Amaro chegou, e o finado do marido da finada Tanásia Machado, que era uma escrava também, que era filha de escravo, tanto como meu bisavô, e ela só que tem que ela durou mais anos, ele disparou para o mato. Sabia que as brigadas chegavam, te esmerilhavam até, te dá uma tunda bem boa, te matavam. Ele deitou o cabelo para o mato. E os caras saíram de trás, pegaram ele e mataram, né? Penduraram ele, furaram aqui a goela e penduraram numa forquilha de árvore lá. Disse, vai lá, pega o teu marido que ele está te esperando lá embaixo. E voltaram. Quando voltaram de lá de baixo, daí uns 200 metros para baixo. Isso quem que mataram? Mataram o marido da finada Tanásia. Ah, que era negro também. Sim, nego mina. A finada Tanásia é bem pretinha. A nega velha é bem pretinha. A finada Tanásia era mãe da finada Diva, a finada Neca. Todas elas mina. Negras, mina, pretinha mesmo. Eu não sei porque que herdou o Cerro dos Mulatinhos. Ele tem uma coisa a ver com os morenos. Que se sabe, que eu sei, é que no Cerro dos Mulatinhos teve numa estância chamada Tuna, que hoje é dos guri ali, que era do finado Claudio Honor Bastos Dodge, que foi prefeito de Jaguarão. Antigamente os pais dele tinham os negrinhos. Os negrinhos eram tão surrados que abandonaram a estância e saíram um para cada lado e se juntaram lá. Porque aquele cerro é assim, não é? Aquele cerro dos Mulatinhos. Já passou ali, não é claro? Isso. É lá em cima. Eles ergueram um biongo de pedra lá em cima e se aconchegaram em torno de 5, 6 ali, não é? E ficavam quietinhos ali, para morar ali, sobreviver ali. E saiu o necessário para buscar uma água, uma comida ali, ou caçar alguma coisa. Mas só que depois de descoberto foram lá e acabaram com eles. Então eram fugitivos, não queriam obedecer, não é? Então não faz sentido estar vivendo. E aí foi que ficou, e aí se escuta, como diz, se tu passar meia-noite ou depois da meia-noite, escuta a voz lá em cima. Eu não sei porque eu não passei ali e não tenho certeza disso aí. São coisas, lendas, que a gente guarda pra gente. E se tu pensar bem, faz sentido, porque todos escravizados na estância do finado João Faria, que era do Longa, finado bisavô do Sandro, do Zepa. Tem o cemitério no fundo, dizem que tem o cemitério no fundo do Piquete, que o bisavô do Sandro não gostava simplesmente de castelhano e andarengos, ele mandava
eliminar o sujeito e botar para lá para baixo, que se não aparecia mais não ficava ciscando na área ali. Então tinha o cemitério, piquete do cemitério era chamado ali para baixo da estância que tem. Eu conheço o lugar, mas não sei se a história fecha. Eu me lembro das histórias ali do onde é o João Faria ali, que inclusivemente eu conheci o tronco no meio do banhado, um tronco de amarrar o nego, com as correntes, com todo aquele que tu amarrava e deixava de pendurado ali. Né? Conheci o mangueirão de pedra, onde reunia os negros ali, e muitos eram mortos ali porque queriam fugir, né? O relho, que o seu João, o final de seu João tinha, o relho de bater no negro, que eu chamava o chicote, né? Cara, ali eu conheci. Inclusive, eu falei com o filho dele para conseguir para tirar uma foto, e ele no momento aceitou. E depois ele me disse que não tinha mais nada daquilo lá. Fomos lá no banhado tirar as correntes, tirar tudo que o seu João levou lá para dentro de casa, lá para ter guardado. E dali o filho dele disse que não tinha mais nada daquele. Eu só queria realmente uma foto, que era para poder ter e ir para o quilombo, né? Mas não foi nos permitido. Dessas histórias, uma coisa que eu sentia muito, que eu não sei se estava no sangue já, era quando eles prendiam os negros e levavam lá para o meio do banhado, tempo de verão, e amarravam no tronco para as mutucas comer. As mutucas tomar sangue. E, às vezes faziam maldade, né? Um racismo, como tinha ali antigamente um delegado da zona, nesse tempo tinha delegado na terceira zona, para fora assim, o finado Lu, né? Por causa do Lu. Finado Lu, aqueles que até matavam os caras, né? Até matavam os caras. Levava lá, botava na barra de ferro, até hoje lá ali tem o filho dele que tem uma barra de ferro lá. Botava na barra lá e botava no serviço e tal, e às vezes quando aí o cara não andava direito, tinha um caponete que eles levavam ali e mandava. O cara abriu uma cova e depois o cara abria a cova ele matava. E depois estava a ponta, deita aí, pá! Então, porque diz que na época o judião mesmo, o chefe da judiaria, mandavam tu abrir os buracos e às vezes tu estava abrindo para ti mesmo. Degolavam na beira do buraco, só que enterro de família assim, tu botava numas cordas do caixão e largava lá dentro do buraco que era. Mas eles não tinha caixão, iam degolando e iam empilhando ali para dentro e tapavam depois. E o final do Lu lá era o delegado da zona, né? Delegado da zona. Ele não chegava numa casa de um branco lá, ele cumprimentava, ele pedia para entrar, e se deixasse ele entrava. Mas na casa dos negros lá ele entrava, ele chegava, chutava a porta do rancho e entrava. Se tinha alguma coisa na panela fervendo, ele pegava a baioneta dele e mexia com a baioneta dentro da panela, para ver se tinha carne ali. Se tinha carne ali, tu tinha que provar da onde tu conseguiu essa carne, como veio essa carne, né? E assim é a história que eu conheci muito deles ali, né? Baile dos negros mesmo, baile dos negros lá, ele chegava lá, se ele chegava e desse na cabeça dele acabar o baile, ele acabava. Aquelas brincadeiras, nem era baile, as brincadeiras dos negros, né? Porque negro não podia fazer baile, brincadeira sim, mas baile não. O finado Lu, bisavô do Sandro Faria, o finado Lu, vai lá na serra. E ele comunicou para a cambada, disse: hoje não tem baile. Vocês podem, cada um para sua casa. Só que a negrada tinha um gaiteiro de 8 baixos, do violão e do pandeiro, foi embora pro rancho, lá onde ia haver o baile, ficaram quietinhos lá, não é? E aqueles que terminou, que escureceu, foram vindo pro rancho. Ela disse: não, vamos lá dançar, que agora eles vão embora para casa e nós pegamos fogo lá. E ele mentiu que ia embora para casa e ficou logo adiante amoitado, não é? E aí começou, disse: já foram embora, já estão lá, que ficavam uns 30 quilômetros
a estância dele no lugar do rancho lá, né? E a negrada começou o baile lá, que a maioria era negro, né? O rancho da finada Atanásia, essa que morreu com 120 anos. E aí daqui a pouco, lá para a estância, ele lá já tinha tomado uma, disse, vamos, hoje nós dancemos até por cima do Lu. Ele, ao final do Lu, esperou a oportunidade, disse, toca o shot caruru, que hoje o Rebenque vai cantar. Aí seguiu, não é? O Rebenque veio, ele e os capangas dele, não é? E dia que havia reunião de carreira, o pessoal gostava muito de baile, havia reunião. Vamos fazer baile, seu, dá para nós pra dançar logo? Dá sim, pode dançar. E um dia disse que ele chegou na reunião, não, hoje não tem dança, eu vou me embora cedo, não tem dança. Se foi embora. O pessoal disse assim, quer, né? Agora vai se embora, vamos fazer um baile. Fizeram o baile e seguiram. Quando o baile estava formado, ele veio com a polícia dele. Chegou lá no baile e foi esparramando dando laço. Diz que chegavam, estavam dançando e diziam, vamos rodear o pé hoje, vamos dançar até por cima do Lu. Diz que numa dessa ele entrou e disse assim, vocês vão dançar por cima, o baile vai estar bom, não sei como é que é, diz assim, o baile vocês vão dançar por riba, mas agora o chicote vai cantar, esparramou tudo o laço, não prendeu ninguém, mas disse que deu pau, o pessoal se esparramou. Não era para dançar. Tinha festa quando ele queria, quando ele não queria, não mandava desmanchar. E o finado Lu já era delegado de polícia ainda, mas já estava bem velho, já estava velhinho, andava. Mas tinha os capangas, andava com os capangas, né? E quando chegava de noite, terminava a reunião e ele vinha ali, ele era fazia de amigo do meu pai. Eu me lembro que ia, o Lu tá aí atrás da olha. E eu cheguei, olhei assim, disse, para quieto, disse assim para mim, para quieto aí, nós eu te levo preso também. Eu disse, quem é isso? Aí puxei a polícia, o seu Lu. Falava em Lu, todo mundo ficava. Isso o senhor era criança ou era já? Eu já era molecão aí, de 12, 13 anos, me lembro. Me lembro, sim. Eu te digo assim, eu trabalhei com como é que eu vou te dizer, gerro de um senhor que ele era racista. Ele era conhecido que ele não gostava de negro, e não gostava de negro de jeito nenhum, né? E ele nunca me distratou, ele nunca me disse um ai, olha... Eu sempre dizia, eu digo, não, mas ele não é racista, porque... E o próprio patrão sempre me falava, não dá muita conversa para ele porque ele é racista, um dia ele vai te sair. E ele nunca me saiu com nada. E ele era racista, né? Eu não sei, eu acho que do jeito de eu me impor, do jeito de eu falar, do jeito de eu tratar... A pessoa eu acho que já se dá conta que eu não, nessa parte não vai tirar farinha comigo, né? Pela questão do racismo da nossa cor, sempre teve, né? Sempre teve alguma coisinha assim, deixa os negrinhos mais de lado lá, fica de olho nos negrinhos para não mexer nas coisas. Sempre a gente teve um certo limite, dependendo de onde a gente chegava, a gente tinha que ter um certo limite quanto a isso. Às vezes a gente saía... Às vezes eu saía com o vô, né, nessas tropeadas, nesses lugares, e tinha lugar na casa para nós ficar, entendesse? Tinha um lugarzinho para nós ficar. Mas eles tratavam assim, os negros deixam mais pro lado do galpão ali, entendeu? Faz uma cama nos pelegos e para eles tá bom. Isso aí a gente deixa marcado, sabe? Chegar num lugar e ver que tem um lugar melhor para te ficar e te deixarem pro lado do galpão ali. Isso aí a gente grava na memória. Separado dos outros. Separa lá pro galopão esses negrão. Tem um cara aqui que ele era mulatão assim, e ele era racista. Ele não queria ser negro. Aí eu dizia para ele, mas que jeito que tu não vai ser, tu te criou naquele fundo ali, conheci teu pai, a tua mãe, teus irmãos, tudo negro, só tu que saiu branco. Degenerou. Ele era claro, meio amarelado assim, ele já assim.
e era muito popular, assim, muito misturado com os brancos, então ele chegava a chamar uns velhos ricos aí, uns brancos de tio, para entrar na panela dos brancos de galo, sai, meu. E eu digo mais para vocês, eu fui da igreja, cara. Fui da igreja, fui quase padre na igreja, né? Aí depois, mas eu não me achava dentro da igreja, não me encontrava dentro da igreja. Depois que eu conheci a religião, que é a nossa religião dos afrodescendentes, né? Aí foi onde eu me encontrei. E me encontrei mais depois que eu entrei para o candomblé, né? Aí sim, aí eu achei as minhas origens mesmo. E vim entender, porque, eu sou brasileiro, eu sou aqui do Brasil. Aí eu vim entender das conversas lá na comunidade do algodão, lá, me esqueci, lá por município de Pelotas, lá. Nós nascemos aqui, por isso somos brasileiros, mas nós nascemos aqui obrigado, né? E aí eu digo, foi aí onde eu juntei uma coisa, a religião com os negros da África, né? E eu um dia sempre disse para uma patroa minha ali, um dia eu vou ir lá e vou conhecer onde era das minhas origens, né? Das minhas origens. Um dia eu acho que até nem vai pessoalmente, vai em alma, mas eu vou ir lá. Eu vou ir lá. A gente saía lá de fora para as festas de, principalmente 27 de janeiro e do 20 de setembro. Chegava aqui, nós tínhamos 2 bailes. Baile dos ricos, CTG Rincão da Fronteira. Baile dos brancos, também banco pobre, Rincão da Fronteira. E baile dos negros, também Rincão da Fronteira. 3 bailes, com 3 raças. 3 raças do dinheiro, no caso. Basta ver que eu cheguei a conhecer assim. Hoje as raças se misturaram, se divertem tudo junto, mas na minha época os bailes eram raça separada. Que era baile de branco era de branco, o que era de negro era de negro. Quando tinha um baile de branco, tu olhava da janela. E, às vezes até mandado embora. Mesmo assim, olhando da janela, não era sempre que te deixava. E o dos negros também, entrava um branco meio claro, assim, num baile de preto, que eles tocavam um alvoroço. Tinha aqui na Serra, tinha ali, quem tem uma tapera ali, um florentino. Não, baile é o que mais tinha na época. Salão de baile, qualquer rancho aí batia um garrão aí. E qual que era o Não, o lugar mais preferido que era com raça de cada vez era o CTG. Baile no CTG, tinha o baile no CTG, tinha o baile da patronagem, que era os mandão, tinha o baile da pionada, que era aí o baile da pionada aí tu define. Aí o baile dos brancos e o baile dos negros. Eu cheguei aí um baile lá porque os serranos tocavam, e a gente estava olhando por a janela, quando viemos, puxaram a cortina assim. Não, vamos olhar, nem olhar ele dançar não podia. Era uma coisa, não sei lá, imperava a ignorância, porque o que tinha, vê? Não deixavam tu olhar. Já aconteceu de você ir num lugar assim, chegou pra entrar lá no baile e não deixaram tu entrar? Eu acho que não, acho que nós já sabíamos o nosso lugar na época. Quando era dos brancos, nós ia só para olhar, só para conhecer o conjunto. Mas nós sabia que não... Que se o baile fosse de branco, tu olhava só de fora, assim, só da janela. A gente já estava sabendo que não dava, não tinha como. Eu ficava na janela, a gente ficava, ficando na janela ali, olhando o baile. Ali rolava, ali, dançando, a patrona, tudo bem. E aí quando vinham os nossos bailes, nós... enchia o salão, porque era a maioria negro era esmagadora.
Então aí nós enchemos os bailes. Aí veio diminuindo aquilo ali, ficou baile de pobre, branco pobre e branco rico, tudo misturado no CTG. E os nossos bailes chutaram lá pro Harmonia. Sabe o Harmonia ali, não é? Salão do ginásio do Harmonia ali. Aí chutaram para ali. Mas havia uma cota, 10 casal negro podia entrar. E não podia mais que isso. Eu cheguei, comprei o meu, aí eles não tinham contado direito. Eu e o meu amigo comprei, eu com a minha namorada, e ele com a namorada dele, compramos um ingresso. Aí chegou lá, tô dançando lá bem faceirão, rodeando a botina lá, e chega lá, o cara bate nas minhas costas. Você vai ter que sair. Por que eu vou sair? Disse, não, tu vai ter que sair porque eu te vendi mal ali, já tinha, era 10, já tinha 12 com eu e o meu amigo, né, que tinha uma entrada. Disse, vocês vão ter que sair porque a cota é 10. Eu digo, não, mas como, eu já paguei. Eu digo, só que você disse, não, tu já dançou, não, vamos devolver. Eu digo, então eu não vou sair. Para aí, se eu já paguei e estou dançando e vocês vão querer... 3 marcas tinha dançado, já tinha que sair. Não, isso aí era 1h pouco da noite. O ginásio do Harmonia ali podia encher de branco, tinha 10 casados negros para entrar. E calcemos o pé e não saímos, não é? Aí ele redemoinhou por aqui, por ali, e nós ficamos dançando até o fim. Cara, aqui mesmo, aqui em Jaguarão mesmo, nós tínhamos o CTG ali, o Rincão da Fronteira, que tinha a festa dos brancos, e aí nós não podíamos entrar. Ficar só na janela olhando, não podia chegar muito perto da janela também, era para não tisnar ninguém. E aí a gente foi criado assim. E aí o nosso CTG aqui é os lanceiros da querência. Esse sim, esse sempre abriu as portas, não tem branco, não tem negro, esse Seu Bernardino fez ele para todo mundo. Seu Bernardino era o patrono lá, que fundou ele, fez todo o trabalho lá. Nós temos aqui também o 24, que a gente fazia, que era os bailes dos negros, os bailes ali, entrava negrada no mais ali. Tempo de Suailê, o tempo da... um monte de gente, que eu vou te nomear, eu já não me lembro muitos nomes assim de cabeça. Mas tem um 24 ali, que eram as nossas festas dos negros, né? Na cidade, sim, que era o CTG, né? Lá, no CTG Rincão da Fronteira, esse sim. Muitas vezes a gente já ficava na janela, olhando. E aí muitas vezes a gente olhava e eles fechavam a cortina, né? E depois sim, foram deixando a cortina. E depois, com o tempo, foi indo, que não me lembro que ano foi aquele que foi liberado, que eu já até dancei no CTG, no CTG Rincão da Fronteira. E aí não podia entrar por quê? Porque era negro? Não, era só branco lá. Era negro não. E ali, perto do Cerrito ali, que a gente chama o Quilombinho, nós tínhamos o clube ali do Quilombo ali, que ali era só festa de branco, né? Só festa de branco, que hoje não tem mais, já foi tudo desmanchado, era só eles os poderosos que mandavam ali. Então o negro não podia entrar, a não ser para trabalhar, e lá de longe, que não chegasse perto do salão. Aí é o que temos, né? Tinha um clube, sim. Vocês passaram uma Casa Rosa, lá na frente? Claro, um casarão. Para trás, perto de uma casa que tem perto da Casa Rosa, tinha um clube lá assim. Lá também disse que era assim. Aí lá o negro não dançava, não. Um casarão ali... não sei, acabou. Desmanchar o Clube do Cerrito. O Clube do Cerrito, eu também era moleque, já ia lá assistir os bailes, mas era só para janela também. E eram uns bailes, mas não eram os bailes gaúchos, eram os bailes com pianos. O baile que nós dançava era de gaita e pandeiro. Nem bateria existia naquele tempo, mas era gaita e pandeiro. E esse baile aí desse clube, tu não podia entrar? Não, nunca entrei. Aí era só da chefia. Não, aquele ali eu fui uns bailes, mas olhei para a janela. E a janela ruim de olhar, porque era alta ainda. Um pouco via só a cabecinha das pessoas. Mas fazer o quê? E era só de branco lá? Aí baile de preto ali eu nunca vi. E branco não podia entrar. Era o nosso baile. Era o nosso baile. E
Tinham dois bailes que nós frequentava lá na Sadi, né? E no... teve outro baile lá que... Na Serra? Isso, lá na Serra. E aí como que era a dinâmica, assim, como funcionava? Não, eles ficavam olhando na janela, eles não insistiam, era só dizer não entra, pronto, eles não tinha briga, não tinha confusão assim de que vou entrar porque vou entrar, não, se respeitavam. Não. O baile dos negros, eles entravam, não podia entrar, e os brancos podiam olhar, podiam ir pra Copa, comprar coisas, beberem e tudo, mas só não podiam dançar. Não. E do mesmo jeito tinha ao contrário? Do mesmo jeito, eu já assisti bailes aqui no CTG, aqui na cidade, no Rincão, que nós olhávamos pela janela. Teve época. Agora a gente dança, todo mundo junto, vai nos bailes aí, todo mundo, mas já teve baile no CTG que nós olhávamos pela janela por fora. E nos nossos também, no CTG, eles também olhavam. Então, tinha isso aí, sim. Eu peguei essa época, sim. Na minha adolescência tinha os bailes que era organizado só por pessoas negras. Lá na Serra, na finada Sadi e no finado Uriri. Que eram 3 bailes, três pessoas que faziam bailes. Então, era organizado isso assim. Os brancos ficavam de fora, dançava só os negros. E por que tinha isso? Era o racismo. Os brancos não deixavam nós entrar nos bailes deles, também nós não deixava, os negros não deixavam entrar nos bailes. Eles só tinham acesso até a Copa. Beber as suas bebidas e tal, mas ir lá pro salão dançar não. Nem no salão podia entrar, mesmo que ficasse parado. E os bailes era animado só de gaita, violão e pandeiro. Só gaita, violão e pandeiro. E os cantores de goela aberta lá. Não tinha outra saída mesmo. Eu me lembro que uma vez a gente estava lavrando o cercado, aí meus primos disseram, tem baile lá na finada Sadi. Hoje de noite. Já mandaram avisar vocês. Mas eram 4 horas. Mas olha, soltamos aqueles cavalos. Pai, e a mãe gostava até, né? Soltaram aqueles cavalos e já toma banho fulano, já toma banho. Chegamos de noite lá no baile, de noitezinho. Mas saímos de a pé. Atalhando esses campos longe. Era bem longe, sabe? Não era bem pertinho, não. Mas era que gostar, né? Que ia gostar. E a mãe botava a Celoí, que era mais pequena, do lado, assim. E volta e meia a gente ajudava, botava ela na cacunda e agarrava ela, e cada um levava um pouco, e elas bolsas, e fomos embora. E a gente chegava lá, às 8 horas, às vezes de noite, e o baile começava e a gente já estava lá chegando, né? Era tão bom. E tinha outro baile também, que era no Seu Hermes, que era pra cá, mas passava um ônibus que vinha de Jaguarão, e a gente já estava pronto na porteira para pegar o ônibus. Ia ser naqueles bailes lá, e a gente já estava mocinho, e a mãe, se a mãe não levava a gente chorava, né? A gente ficava furiosa, de bravo, tinha que levar nós pro baile esse. Aqui na finada Sadi era mais negro, aqui no Hermes era misturado. Eu fazia na casa ali da mãe ali umas brincadeiras, umas domingueiras. E mais? Era eu, meus irmãos, aí era só nós. Aí branco já não era... Chegou um louco uma vez ali, mas ele já chegou pegando pesado também. Chegou me falando que era baile de negro, mas ele ia dançar ou ia esculhambar, não sei o quê. Com os tragos na cabeça. Aí eu disse pra ele que ele não ia fazer nada do que ele estava falando. Não, porque não sei o quê, ele virou um mango pra mim, não sei o quê. Eu dei uma mão de pau ali e ele foi embora. Aí já evitou de dar conflito, que é o que estava querendo parar os pés foi embora. Aí seguia, nós mesmos era o chefe era a autoridade do salão. Tu fazia, tinha que assumir a responsabilidade do que tu estava fazendo. Que era só os negros, não mais, só os negros. Era só nós ali se reunir, uns iam a cavalo, outros iam de a pé, e aí os brancos não podiam entrar também, porque aí assim como eles faziam com nós também retribuímos. Aí depois, quando a gente foi crescendo,
Meu pai já começou a levar a gente para os bailes de campanha. Chegava as famílias todos juntos. Não tinha história de ir só um. O pai levava as filhas moças para o baile e ia todo mundo junto. Então... O único rádio que tinha dentro da vila era o de lá de casa, lá do pai. Que o pai trabalhava com um estanceiro ali que comprou um rádio lá em Pelotas, deu para ele um rádiozinho só da onda só. Mas pegava muito bem o programa Rodeio Coringa da Rádio Farroupilha. E é onde tocava os gaiteiros, é onde nós dançávamos, não tinha outra coisa, né? Quando roncava uma marca lá em Porto Alegre, nós rodeava ali no rancho. E aí se tornava um baile. Daí, por isso aí eu fui pegando gosto de tocar gaita. Eu digo, uma hora vai terminar isso aí, eu vou ter que tomar conta disso aí. Não vão depender de escutar um rádio para tocar. E aí foi, mas da onde? Condições de comprar uma gaita. E eu ia aprender também, não tinha professor nenhum, não é? E aí foi. Aos domingos era ficar ali, sair, tinha as missas, como as reuniões que nós tínhamos ali, eram as missas. E ficar ali, depois surgiu um pouco mais tarde, o final do meu tio Santo, fazia bailes ali, bailes normal assim, era o Salão dos Gravatás que se chamava. E por que Gravatás? Porque ele fez um quinchado de palha em cima, costeleta de palha do lado e chão batido. A gente fez um rancho também, que a gente não tinha como fazer casa de material, né? A gente era tudo rancho. Rancho que tu fala como? O rancho era assim, ó, cavava os postes, né, botava as canas do lado, enchia de cana de milho ou de árvorezinha seca e depois barreava, né, era o ranchinho. Um mandamento que tem ali dos direitos dos quilombolas é uma coisa fora de sério, mas não chega para nós isso aqui. Quando se encaminha para chegar assim, aí um desvio na metade do caminho. Como vai terminar o quilombo lá, não sei. O que me fez vir para a cidade foi a falta de emprego lá fora, né? Porque lá que nem tinha 4, 5 homens trabalhando numa estância, veio a plantação de eucalipto, né? Aí ficou aquele campo plantado, a gente já não teve mais tanto serviço que nem tinha de antes, entendeu? Aí a gente saiu à procura de emprego, né? Sempre para trabalhar. A nossa produção na chácara mesmo lá era para o nosso consumo ali, não dava para tirar a renda da chácara, entendeu? A gente não tirava muita renda da chácara. Trabalhava por fora, tinha a chácara ali, mas para o nosso próprio consumo mesmo. Olha, uma porque as pessoas foram nos falecendo, né? Falecendo, os mais velhos foram falecendo, os jovens foram crescendo, foram namorando lá na cidade, já foram indo para lá, já foram ficando lá, outros por causa do estudo, né? Outros por causa que tinham que trabalhar e o serviço era bem mais longe, porque eu tenho uns quantos que tem casa aqui, mas eles estão trabalhando, estão lá pro lado do Curral de Pedra, estão aqui em Jaguarão, estão aqui no Rio Grande, estão ao redores, né? Então esse é o motivo deles terem saído daqui. Na minha saída lá do Quilombo, eu já saí com 23 anos. Até os 23 anos eu trabalhava lá. Comecei a trabalhar desde novinho, tinha 12, 13, quando fui para a primeira instância. Aí depois dali o colégio já foi uma parte que ficou mais para trás, assim, entendeu? A gente já pegava o costume sempre do trabalho e não dos estudos. E mudar a rotina, mas a gente sabe que tem que trabalhar, né, cara? Mas o coração está sempre lá fora, lá. Que nem eu digo, a minha casa é lá, o meu mundo é lá. É lá a minha querência. Pode estar em qualquer cidade, mas é lá que a gente se está, no lugar onde a gente se criou. É. E é lá. E é lá. Porque esse lugar é tudo para mim. É a minha vida, é a minha felicidade. Eu amo estar aqui. Sair fora daqui eu nem pensar. Por isso que a minha mãe ia ali na cidade e clamava para vir-se embora. Teve um ano que ela passou o inverno todo lá em Jaguarão, porque ela estava ruim disso, daquele outro. E aí eu ia lá visitar ela, quando eu vinha me embora, ela ficava fazendo beicinho para chorar. Porque eu vinha me embora para cá e ela ia ficar lá. E aqui
que ela ama estar, aqui é que eu amo estar. Aqui é tudo, aqui eu me criei, aqui eu trabalho na minha horta, nas minhas plantas. O que me ajudou a esquecer um pouco? Esquecer não, mas o que me ajudou a superar a morte da minha mãe foi a terra, foi as minhas plantas. Eu ia para minhas plantas ali, para minha hortinha, eu cavava, eu limpava elas, eu tirava sequinhas, a sujeirinha, aquela coisa toda. Aí aquele tempo, o dia foi passando e eu fui me recuperando de a pouquinho. Por isso que eu amo a terra, eu amo esse lugar aqui. Porque a mãe passava mais lá na cidade. Estava sempre com isso, com aquele outro, mas quando ela podia, ela vinha-se embora. Então, sair daqui só o dia que Deus me levar. Lá, para mim, lá representa a minha vida, né? A minha vida, o meu chão, a minha terra, que é lá que eu fui criado, lá que eu comecei a aprender, e aprendi muita coisa com o velho meu pai, o finado meu avô, o finado avô Aurélio, né? De plantação, de cuidar de animais, essas coisas assim. Lá para mim é tudo. É tudo. Para mim é tudo a minha terra. O quilombo representa para mim, o quilombo é família. É família. É muito família. E ainda eu estava falando para o meu pai, eu digo, pai, só a gente poder sentar e relembrar a história, que cada um se lembra de uma parte e conta e outra, né? É muito, né? O maior sentimento meu é que a mãe não está aqui para poder acompanhar o trabalho do Dan, que ele vem fazendo, as coisas. Ela sempre falava, depois que conheceu que eu levei ele lá na casa dela, ela simpatizou muito com ele sempre. O meu grandão, dizia ela, meu grandão. Minha mãe hoje, que está perto de completar um ano que ela se foi embora, né? Para mim é bastante doloroso, mas no fim é prazeroso por contar as histórias dela. Uma coisa que sempre me marcou é que a mãe nunca deixava a gente com fome. A gente ficava meia tripa, como sempre a gente dizia lá. Mas a mãe tinha a horta dela, plantava a horta. As coisas às vezes faltavam porque tinha uma quinta ali de um vizinho ali que devia de dar o quê? Uns 15 quilômetros ali. Repecho acima, passando mato, a mãe pegava um saco, ia lá na quinta trazer bergamota e laranja, às vezes era o nosso café da manhã para ir para o colégio. E ela gostava muito de ti. Ela falava muito em ti. Quando tu ia lá, que ela te dizia que o Daniel vem aqui hoje. Ela falava muito. E ela ficou tão faceira que foi lá na tua formação lá. Como ela ficou faceira. Aí toca na parte delicada. Que eu sempre lembro da minha véia, né? A avó que sempre tinha esses contos dela, da vida dela, né, cara? Como é que ela era, como é que ela batalhava, como é que ela criou os filhos dela. Que era sempre trabalhando nas estâncias, né, para cuidar dos filhos. Os filhos tudo sempre indo com os filhos dos patrão para trabalharem também desde pequenos. Eu já digo que eu sou um mimoso porque eu não vivi essa parte aí, entendesse? Mas a minha mãe mesmo também conta que desde pequenininha já trabalhava. Para os filhos dos patrão que eram da avó, entendeu? Ia sempre passando assim, para poder criar os filhos. Essas histórias que sempre mais fica gravado pra gente, né? Como era difícil de criar as crianças todas lá. As histórias que eu mais gostava da avó é quando ela contava que morava com o papai e a mamãe dela, que ela sempre ajudava na volta de casa, né? E era mais ou menos o que eu vivia também, assim, quando o papai dela saía para trabalhar, ficava sempre naquela expectativa, cuidando tudo, né, para ele voltar. E eu me criei nesse mesmo sistema também, entendeu? O avô saía para trabalhar e nós ficava sempre esperando, era eu e o Cadião esperando ele. Quando ele chegava na porteira, era uma alegria, então eu sempre me conectei mais com a avó nessas histórias dela, porque eu vivia também, entendeu? E eu fiquei muito feliz no dia que eu te vi lá no velório dela. Eu fiquei muito feliz que tu estava lá. Eu digo, mas eu te dei uma tocada quando eu passei assim. Danta, que bom.
Porque foi um dia muito ruim para mim aquele. Nossa Senhora, eu nunca pensei. Sabes que tem muita coisa que eu nem me lembro. Eu acho que eu saí fora de mim. Eu não me lembro muita coisa do dia do velório da mãe. Não sei o que aconteceu comigo. É brabo falar nela, né? Não consigo. Eu não consigo falar na mãe. Não vai dar. Não vai dar pra falar porque cada vez que eu falo nela... Silencio mientras se afina los cueros. Senta aqui do lado do papai. Mais uma madeira. Mais uma madeira. Tudo do quilombo. Tudo quilombola. Só uma foto. Arruma a touquinha da neguinha, então. Os dias já são grandes, né? Tu anda muito. Tem um cavalo que é bom de andar, tem outro que é ruim. E essa égua aí é boa? Não, essa é péssima. Essa aqui, perto de estragar da coluna, tu monta nela. O que está guardado na memória é sempre a imagem dos meus velhos, do jeito que eles me criaram, do jeito que eles batalharam na vida, né? E lutar por tudo que a gente quer conquistar.